Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje pessoal, nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho aí que eu fiz na cor lilás escuro, vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos para as informações necessárias para a execução deste trabalho de hoje. Aqui, como vocês podem ver, fiquei com 4 desenhos de tulipa. Esse aqui é outro modelo de tulipa. Pessoal, eu trabalhei aí num total de 15 carreiras inteiras, tá? Ida e volta. E da 16ª carreira em diante, eu trabalhei motivos separados. Porém, nós não cortamos a linha do trabalho. Primeiro, eu ensino aqui a primeira ponta, depois eu ajudo a vocês a começar a segunda ponta e assim por diante, tá? Então, no total aqui, eu fiquei com 23 carreiras. O meu pano aqui é um tamanho 50 por 70, a medida aqui, ó, ficou 12 centímetros e meio com uma linha de tex 151 100% algodão, ok? Pessoal, esse trabalho aqui, ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, eu utilizei 4 vezes 17 caseados, que me deram 68, mais um que eu preciso, 69 caseados. Tá? Então, para cada desenho desse, eu tenho que fazer 17 caseados para esse, para esse, para esse e para o próximo. Então, multiplicando, dá 68 mais um que eu preciso, 69. Caseados. Então, eu pego meu pano pelo lado direito, já começo a fazer meu caseado aqui na parte, né, da barra que eu vou fazer o bico. Depois que eu caseei já com a quantidade certinha dos múltiplos, inclusive aqui abaixo do vídeo, no bloco de informações, eu vou deixar outras quantidades de caseado já certinho e a lista do material que eu utilizei, tá bom? Então, você pegando qualquer quantidade desta que eu deixei aí no bloco de informações, vocês vão fazer no pano de vocês, tá? No meu pano 50 aqui por 70, eu consegui fazer 69 caseados. Você pode fazer com 2 motivos, por exemplo, 35 caseados para 3 motivos, 52 caseados. Aqui no caso eu fiz 4 motivos, deram 69 caseados, para 5 motivos 86 caseados e assim por diante. Isso tudo eu vou deixar anotado aqui no bloco de informações. Então, depois que eu fiz o meu caseado aqui na barra onde eu vou fazer o bico, eu faço o caseado todo em volta do pano, tudo isso pelo lado direito, tá pessoal? Para eu voltar aqui pro início. Aí daqui eu dar sequência e continuar com o meu trabalho, tá bom? Vocês vão observar aí no decorrer da aula que este trabalho exclusivamente, nós vamos começar ele do final aqui, né, a terminação da ponta do bico, do final para o começo. Por quê? Porque a carreira de número 15, eu termino ela, né, para iniciar a 16ª carreira. E a 16ª carreira, ela dá do lado avesso do pano. Então, a gente começa a fazer vou virar aqui só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, a 16ª carreira é essa aqui. Então, a gente começa, para você ver, do lado avesso. Então, normal, tranquilo, é só seguir a aula. Do lado avesso aqui, eu vou trabalhando direito, avesso. Chego aqui no finalzinho dos 7 pontos altos, depois vou fazer 7 pontos baixos, aí eu vou descer e vou começar o outro motivo também pelo lado avesso aqui. É só prestar atenção na aula, tá? Eu fiz assim para não precisar arrematar o fio aqui, virar o pano e começar aqui pela frente, né? Pelo lado direito do pano aqui para fazer a mesma coisa. Somente foi invertido, né, as laterais aí do trabalho para poder a gente começar por causa da carreira que terminou com o ímpar, e para começar a carreira par, que é 16, ela vai do lado avesso, tá? Mas isso aí é tranquilo. Durante a aula eu ensino direitinho aqui, ó, até o finalzinho, depois eu vou até a metade dessa outra ponta para vocês conseguirem fazer o restante aí do barrado.
Então, pessoal, essas seriam as informações que eu queria trazer para vocês hoje. E se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu peço para vocês que quem puder, né, ajudar aí ao canal, na hora que estiver assistindo qualquer vídeo aí que tiver, né, no canal disponível, se entrar algum anúncio, assista pelo menos um anúncio para poder ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? Eu agradeço demais a todos que estão me ajudando desta maneira. Pessoal, então essas seriam as informações. Agora eu vou organizar a mesa e vou começar a fazer o trabalhinho de hoje com vocês. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Vamos subir 3 correntes dentro do caseado. Façam 2 pontos altos e 1 ponto alto na base. Então, 4 pontos altos para o nosso canto de borda. Agora, 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto de base aqui do caseado. Então, nós vamos fazer quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, até o penúltimo caseado aqui da lateral do nosso pano. E depois vamos fazer aí o cantinho de borda, que é igual esse que nós acabamos de aprender, lá no final. Então, aqui eu fiz por toda a extensão os quadradinhos vazios, no finalzinho aqui, ó, os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vira o trabalho e repitam os 3 pontos altos aqui de base. Pessoal, nós vamos precisar aqui de mais uma carreira de quadradinhos vazios, praticamente vamos repetir tudo que acabamos de fazer na primeira carreira. E lá no finalzinho a gente repete novamente os 4 pontos altos, tá? Então, ó, a gente veio pro lado avesso do pano, fazendo 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Então, vamos trabalhando assim até o final e lá façam também os 4 pontos altos aí para terminar a segunda carreira. Então, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira, que foi repetição da primeira, fazendo os quadradinhos vazios e no final 4 pontos altos. Para a terceira carreira, eu já fiz 3 correntes, fiz aqui no cantinho de borda mais 3 pontos altos, né, total 4, e adiantei 7 quadrados vazios. Deixa eu só refazer este ponto alto que desmanchou. Então, aqui eu fiz, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios aí no início da terceira carreira. E agora eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. 2 correntes e ponto alto para fechar um quadrado vazio. Agora, pessoal, nós vamos fazer 16 quadrados vazios. Então, vou fazendo 2 correntes e ponto alto. Quando terminar os 16 quadradinhos, vocês vão fazer 4 pontos altos para poder marcar a tulipa. No meu pano aqui, no meu vão dar 4 florzinhas, tá? Então, vão fazendo 16 quadrados e o próximo 4 pontos altos. E eu já volto. Finalizei a carreira de número 3 com 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos. Como eu falei para vocês, depois dos 16 quadrados vazio, fiz 4 pontos altos, 16 quadrados vazio, mais 4 pontos altos, 16 quadrados vazio, mais 4 pontos altos. E aqui no final, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Então, o início e final não ficam iguais, tá, pessoal? Presta atenção na quantidade de quadradinhos.
Para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei quadradinhos vazio. Eu adiantei aqui, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazio. Agora, nós temos que fazer 10 pontos altos. Então, dentro deste primeiro quadrado de base aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro, um na base, e completo o restante aqui dos pontos. E faço mais este quadradinho aqui, ó, com 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 10 pontos altos aqui, distribuindo desta maneira, ó, certo? Vamos fazer agora um total de 14 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto. E assim que você terminar os 14 quadradinhos, aí, neste próximo 4 pontos altos aqui, você vai repetir essa sequência aqui, colocando 10 pontos altos. Vai utilizar este quadradinho, vai pôr o ponto aqui sobre ponto alto e vai utilizar esse quadradinho igual nós fizemos aqui. E assim sucessivamente, façam mais 14 quadrados e repitam aí o comecinho da nossa tulipa. Finalizei aqui, pessoal, a 4ª carreira, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 3, 6, 7 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui no intervalo eu fiquei com 14 quadrados vazios e aqui já é repetição dos 10 pontos altos. Aqui os 14 quadrados vazios, assim eu fui fazendo. Aqui no final, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6 quadradinhos vazios, tá? Cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei meu trabalho, já adiantei, pessoal, 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Agora, aqui na carreira de número 5, nós vamos fazer um quadrado cheio. Coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Façam 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E vamos fazer agora 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Vamos colocar todos os pontos altos aqui sobre ponto de base. E vamos preencher este último quadradinho aqui com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, nós vamos ficar com 16 pontos altos. Vão fazendo de vocês assim. Olha, eu preencho esse quadradinho aqui com 2 pontos altos na base. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Faço 2 correntes, fecho aqui, ó, um quadrado vazio. E para ficar igual ao lado oposto, eu tenho que fazer aqui um total de 4 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos. Pessoal, no intervalo aí agora, temos que fazer 8 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Depois que eu fiz aqui os 8 quadradinhos vazios, eu fiz 4 pontos altos, que já é repetição aqui, ó, da ponta da primeira tulipa. Fiz aqui um quadrado vazio separado por 2 correntes e aqui eu tenho um total de 16 pontos altos. Aqui também 16 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui intervalo de 8 quadrados vazio. E aqui, pessoal, eu fui repetindo os pontos que eu expliquei no bloco anterior. Aqui o intervalo de 8 quadrados vazio, aqui os 4 pontos altos, um quadrado vazio, 16 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui 4 pontos altos. Aqui eu termino com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui 4 pontos altos. E meu último desmanchou, vou refazer. Então, assim, terminamos a carreira de número 5. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu já adiantei
3 quadrados vazio. Estamos agora na 6ª carreira. Vamos então agora aqui, depois dos 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, fazer pontos altos. Então, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos dentro deste quadrado. Vou colocar um aqui na base. E vamos colocar ponto sobre ponto. Aqui vamos ter 13 pontos altos. Então, aqui, vamos fazendo os pontos. E aqui a gente faz mais 3 para poder dar 13 agora, ó. Aí, vamos contar aqui para conferir, ó. 3, 6, 9, 12, mais 1, 13. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Faço aqui o primeiro ponto alto, aqui nós vamos fazer 4 pontos altos, que vai ser o centro aqui da flor. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. E a partir daqui, nós vamos colocar 13 pontos altos também, do jeitinho que nós fizemos do lado oposto. Vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, vamos preencher todos esses de base. E mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e um aqui em cima do ponto de base. Então, aqui eu fiquei com, em cada lado, né? Eu fiquei com 13 pontos altos. Agora, pessoal, no intervalinho aqui, nós vamos fazer apenas 6 quadradinhos. Façam as 2 correntes e coloquem o ponto alto sobre o ponto aqui de base. 6 quadradinhos. Depois, é só repetir esta sequência aqui, tá? O que nós fizemos aqui, vocês vão fazer a partir deste quadradinho aqui, ó. Nos demais desenhos aí, eu volto para mostrar o final. A carreira, então, de número 6 eu já terminei. Então, aqui 4 pontos alto, 3 quadrados vazio, 13 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 13 pontos alto, 6 quadrados vazio. A partir daqui, já é repetição aqui do primeiro modelo da tulipa que estamos aprendendo. Então, assim eu fiz, olha, por toda a extensão do trabalho. Aqui no final, depois dos 13 pontos alto aqui, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a 7ª carreira, subam as 3 correntes, virem o trabalho, façam mais 3 pontos altos e repitam aí mais 2 quadradinhos de base. Aqui vamos precisar de mais um quadrado, então façam 2 correntes e contem terceiro ponto de base, já fechem um ponto alto. Então, aqui no comecinho ficamos com 3 quadrados vazios. Agora, vamos trabalhar aqui um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto, fiz meus 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes e vou fechar aqui um quadrado vazio. Vamos preencher este quadradinho com 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, aqui é o terceiro ponto de base, eu fecho um quadradinho vazio e novamente nós preenchemos aqui com 2 pontos altos e um na base. 2 correntes, conta 1, 2, 3. E do lado oposto também vamos fazer 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos. Então, aqui eu fiz os meus 7 pontos altos. Agora, aqui no intervalo de quadradinho, nós vamos trabalhar 8 quadrados, ó, 2 correntes. E aqui no terceiro ponto de base eu já ponho um ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, vão fazendo os 8 quadrados vazios. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui os 8 quadradinhos vazios, eu já comecei a repetir aqui, ó, no início da tulipa, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e do lado oposto 7 pontos alto, tá? Então, é só repetir a sequência dos pontos igual nós aprendemos aqui no primeiro desenho.
aqui 8 quadrados vazios, e aqui eu já fui repetindo todos os motivos, e aqui no finalzinho ficamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o pano, já façam mais 3 pontos altos. Eu adiantei aqui 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui nós vamos precisar de mais um quadradinho. Então, é só fazer 2 correntes e contar o terceiro ponto de base e pôr um ponto alto. Então, ficamos assim no comecinho da carreira de número 8. Agora aqui a gente só faz esses 4 pontos totais aqui, desta forma, 2 correntes. Aqui nós vamos fazer um ponto alto para fechar um quadradinho vazio. E aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Então, olha, a gente completa todos esses pontos aqui de base, vai ficar 4. No intervalo aqui, ó, coloquem 2 pontos altos. Então, aqui a gente já tem, ó, 6, aqui 7, 8 pontos altos, 9 e 10. Então, agora nós fazemos 2 correntes e aqui a gente faz igualzinho o lado oposto. Agora a gente faz aqui, ó, 4 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos, 3 e 4. Então, nós ficamos assim, ó, com um quadradinho vazio e 4 pontos altos igual ao lado oposto. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 10 quadrados vazios. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto, 10 quadrados vazio. A carreira de número 8 ficou pronta, então aqui depois que nós fizemos os 10 quadradinhos vazio, nós começamos a repetir aqui, ó, a tulipa, ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio, aqui 10 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Aqui no início, lembrando que nós ficamos apenas com 5 quadrados vazios. E aqui, ó, já são mais 10 quadrados de separação de um desenho para o outro. E aqui eu já fui repetindo o desenho da tulipa. Aqui, gente, no final, olha, depois dos 4 pontos altos, nós ficamos apenas com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9 agora, ó, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e fiz novamente, olha, 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu coloquei um ponto alto para cada ponto de base, que ficaram 4. Só que aqui eu tenho que fazer mais 3 pontos altos para totalizar 7. Então, é só você pegar e colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Agora, ficamos com 7 pontos altos, faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Aqui eu fecho um quadrado vazio, faço mais 3 pontos altos aqui, um ponto alto para cada ponto de base, 2 correntes, e vamos fazer aqui mais um quadrado vazio. E aqui, 2 pontos altos, completar aqui até dar 7 pontos no total. Então, aqui, olha, eu fiz os 7 pontos altos, aí novamente vamos fazer 10 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, então vão fazendo 10 quadrados vazios. Aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 quadradinhos vazios, eu já começo a repetir aqui, ó, os 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui são os 10 quadradinhos vazios e a próxima tulipa eu fiz igualzinho às anteriores. Então, assim, eu fui fazendo aqui no final. Depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Essa é a carreira de número 9. Na carreira de número 10, subam as 3 correntes, virem o trabalho.
E aqui, pessoal, nós vamos repetir tudo que acabamos de fazer na carreira de número 9. Então, aqui são os 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto e os 10 quadradinhos vazios. Então, eu dou uma adiantada porque era só repetição. Então, nós vamos fazer assim até o final, certo? Aqui no finalzinho também vai terminar igualzinho, com 4 quadradinhos vazios aqui, ó. Vai repetir tudinho igual a carreira anterior. A carreira, então, de número 10 ficou pronta, que é a repetição da carreira de número 9. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação. Assim, eu fui fazendo até o final. Aqui, como eu já tinha falado, ficamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Pessoal, eu adianto os cantinhos, porque praticamente é repetição aqui, ó, das 2 primeiras carreiras, tá? Então, eu já venho com ela um pouquinho adiantada para a gente poder ganhar tempo também. Então, eu fiz aí 2 quadrados vazios. Então, pessoal, este 4 pontos altos aqui que nós vamos fazer vai ser o comecinho de uma folha. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 correntes. Aqui a gente fecha um ponto alto para ficar com um quadrado vazio. 2 correntes. Conta 1, 2, 3 e faz o segundo quadradinho vazio. Vamos trabalhar agora um total de 16 pontos altos. Então, ponto alto sobre ponto alto aqui. Onde tem os quadradinhos vazio, eu coloco 2 pontos altos. Aqui eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, né? A gente completa aqui todos os pontos. Aqui eu tenho outro intervalo de quadrado, 2 pontos altos dentro dele. E aqui eu vou completar mais 4 pontos aqui. Vamos contar, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Aí, temos que fazer aqui 2 correntes, fechar aqui, ó, 1, 2, 3, já fecha um ponto alto para fechar um quadradinho. Então, agora, pessoal, de uma tulipa para outra, nós vamos fazer 9 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, vamos fazer 9 quadradinhos vazios. Carreira de número 11 ficou terminada, então aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui é uma folha que vai começar a se formar, 2 quadrados vazios, e aqui eu tenho 16 pontos altos, e aqui no intervalo 9 quadrados vazios, e a partir daqui, ó, já é outra folhinha que vai se formar. Então, eu fui fazendo, olha, essa sequência toda aqui em cima dos demais desenhos, olha, até o final. Aí, aqui, ó, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, vai sair um barulho no fundo aí, que é obra próxima aqui do prédio onde eu moro, tá bom? Me desculpem. Então, para a próxima carreira, as 3 correntes virem o trabalho e já façam aí mais 3 pontos altos. Adiantei 2 quadrados vazios apenas, tá? Que nós vamos começar a marcar outra folha aqui do lado oposto da tulipa. Então, agora aqui a gente coloca 4 pontos altos, né? A gente já tem um, coloca 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui já é uma outra folha que vai se formar. Vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, já fiz 3 quadradinhos, 2 correntes, o quarto quadrado, ó, conta o terceiro ponto de base e fecha aqui um ponto alto, certo? Vamos fazer agora um total aqui de 10 pontos altos. Aqui eu já conto um ponto alto e vai fazendo até dar 10 pontos. Já fiz aqui os 10 pontos, agora eu vou fazer 2 quadrados, ó. Façam 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, 2 correntes. E aqui eu faço
um ponto alto. Aqui nós temos que fazer 7 pontos no total, ó, 2 dentro do quadrado e completa o resto aqui, que já é a outra folha da nossa tulipa. Então, assim ficou, pessoal. Olha, estamos do lado avesso aqui do pano. Aqui é o começo de uma folha. E aqui a gente já tá, olha, na segunda carreira da folha do lado oposto. Agora aqui, nós vamos fazer um total de 5 quadrados vazio. 2 correntes e ponto alto, 5 quadradinhos. Então, aqui na carreira de número 12, depois que eu fiz aqui, ó, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, aqui, pessoal, olha, eu já comecei a repetir os 4 pontos altos, que aqui é uma nova folha que nós vamos começar a fazer. Depois, ó, 4 quadrados vazios, aqui eu tenho um total de 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 7 pontos altos, que é a outra folha. Aqui novamente os 5 quadrados vazios que eu repeti aqui no intervalo. E aqui, ó, já é repetição novamente, ó, da folhinha que vai começar 4 pontos altos. E assim eu fui fazendo, pessoal, a repetição aí do trabalho. Chegando aqui no final, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntinhas, virei o pano. Pessoal, qualquer dúvida, só voltar na carreira anterior para você ver a colocação dos pontos, tá bom? Então, continuando aqui, nós já estamos na carreira de número 13, viramos já o pano, já completei aqui mais 3 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu repeti os 7 pontos altos, só que eu preciso de 10. Então, vou colocar mais 2 pontos aqui dentro e um na base. Então, vamos fazer. Esta aqui é a folha que nós estamos trabalhando, olha. Então, 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes. Aqui eu vou fazer um quadrado vazio, ó, desta maneira. 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, o meu segundo quadradinho vazio. Aqui eu vou acrescentar mais 3 pontos altos, ó, um ponto para cada ponto de base aqui. 2 correntes, ó, o terceiro ponto de base eu vou e coloco um ponto alto. Então, por enquanto tá ficando assim, ó. Aqui já vai se formar o talo da tulipa. Vamos fazer agora aqui 3 quadrados vazios. Eu já tenho um pronto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui, ó, é a outra folha que nós temos que trabalhar. Vamos colocar, ó, dentro do quadrado, 2 pontos altos, um na base, mais 2 pontos altos aqui dentro, e vamos completar todos os pontos de base. Vamos ficar aqui em cima da folha com 10 pontos altos. Então, aqui, ó, já vou fazer o último ponto, olha, então tá ficando assim. Agora, pessoal, nós vamos de intervalo aqui, ó, repetir os 5 quadradinhos vazios novamente. Então, é só fazer 2 correntinhas e o ponto alto aqui. Então, aqui, pessoal, olha, depois que eu fiz os 5 quadradinhos vazios de intervalo, aqui já é a repetição da folha aqui, que colocamos um total de 10 pontos alto, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, os 4 pontos altos, né, que é o talo da tulipa, 3 quadrados vazios, e aqui nós fizemos os 10 pontos altos, como eu expliquei aqui no início, eu repeti aqui na outra tulipa. E de intervalo aqui, novamente, ó, 5 quadrados vazios. E assim, pessoal, eu coloquei, ó, os 10 pontos altos aqui, fiz aqui o intervalo dos quadradinhos vazio, aqui o 4 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios do lado oposto, e aqui 10 pontos altos. E aqui no final, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 14, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho.
Já fiz mais 3 pontos altos. Adiantei também aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e fiz novamente os 10 pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto de base aí. Só que aqui eu preciso de 10 pontos, então eu vou colocar mais 2 aqui dentro. 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Então, agora sim eu tenho 13 pontos altos. Vamos fazer agora aqui os 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Aqui nós fechamos o quadrado vazio e já vamos completar aqui, ó, o restante dos pontos, que aqui é o talo da nossa tulipa. 2 correntes aqui, eu faço um ponto alto aqui para fechar o quadrado vazio. E do lado oposto, a mesma coisa, temos que fazer 13 pontos altos, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui na base, e completa todos os pontos até a gente ficar com 13 no total. Aqui, depois dos 13 pontos altos, eu repeti 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. E aqui, pessoal, já é repetição aqui da primeira folha, que são os 13 pontos altos aqui, 2 quadrados vazios. Aqui é o talo da nossa tulipa, 4 pontos altos. Aqui um quadrado vazio e aqui a repetição dos 13 pontos altos na outra folha. E assim eu repeti, ó, 5 quadradinhos vazios. Ó, só relembra aqui o início, né, como nós fizemos, 4 pontos altos e 2 quadrados vazios. Depois já é a sequência aqui, trabalhando em cima das folhas. Eu repeti aqui no outro desenho e chegando aqui no final, depois dos 13 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntes, mais 3 pontos altos, cantinho de borda. Adiantei aqui, pessoal, 2 quadradinhos vazios. Só que aqui nós precisamos de mais um quadrado, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, e aqui fecha um ponto alto. Então, olha, o cantinho da carreira de número 15 ficou assim. Vamos fazer agora um total de 16 pontos altos. Vamos completar todos esses pontos de base. Aqui, olha, eu já tenho 2 pontos. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos, então eu tenho que completar, ó, 2 pontos aqui dentro. Já fiquei com 12 pontos. Aqui mais um, 13, 14, 15 e 16 pontos altos, ó. Eu fiquei assim com o trabalho. Vamos fazer 2 correntes agora e fazer um quadrado vazio. Vamos preencher, ó, todos esses pontos de base. Primeiro eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Vamos preencher aqui, ó, todos os pontos até eu ficar com 13 pontos altos no total. Então, aqui, gente, eu fiquei com 13 pontos no total. De um intervalo para o outro aqui das florzinhas, vamos fazer 7 quadradinhos vazios. Então, aqui, olha, eu faço 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecho um ponto alto. Então, vamos fazendo assim até dar 7 quadrados. Olha, até aqui eu fiquei com 6 quadradinhos. O sétimo, nós vamos fazer 2 correntes, contar aqui, ó, o terceiro ponto de base. E agora, pessoal, aqui nós vamos começar já a repetir as carreiras aqui em cima do desenho. Então, aqui nós vamos precisar de 16 pontos altos, ó, igual aqui, ó, vocês vão fazer aqui. 16 pontos altos, depois um quadrado vazio e do lado oposto aqui vão colocar um total de 13 pontos altos. E no intervalo vocês vão ter que fazer essa sequência aqui, ó, dos quadradinhos. Eu vou fazer o meu, já volto aí para mostrar. Então, já terminei aqui a carreira de número 15. Só para a gente relembrar, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui eu tenho 16 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 13 pontos altos. Aqui são um total
de 7 quadrados vazio, e aqui já é repetição dos 16 pontos altos, um quadrado vazio e 13 pontos altos. Aqui estamos do lado direito do pano, olha, aqui no finalzinho do pano, depois dos 13 pontos altos, ficamos com 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, que é o canto de borda. Agora, pessoal, nós vamos, a partir da próxima carreira, trabalhar aqui cada motivo desse separado, porém, não cortamos a linha aí do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos começar, gente. Aqui, a gente faz 3 correntinhas, vira aqui o trabalho. Gente, vai sair um barulho de alguém batendo, é da obra, tá? Senão eu não consigo gravar nada para vocês. É qualquer cômodo da casa faz barulho, não tem jeito. Então, aqui, para a gente começar a fazer o cantinho de borda, nós vamos fazer 4 pontos altos, ó. Então, façam os 4 aqui pontos altos, um ponto na base, né, que colocamos, 2 aqui dentro e na próxima base aqui. Então, ficamos assim. Vamos fazer, então, 3 quadrados vazios. Aqui eu já tenho 2 correntes, aí aqui eu faço o meu primeiro ponto alto, 2 correntes, o meu segundo ponto alto aqui no ponto de base para fechar o segundo quadrado. E aqui eu faço 2 correntes e conto o terceiro ponto de base. Agora, nós vamos fazer 16 pontos altos, tá, pessoal? Então, completem todos os pontos de base. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Eu tenho que completar 2 aqui dentro e fazer um total aqui, né, de mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, agora aqui eu tenho 16 pontos altos no total. Vou fazer aí 6 quadrados vazios, ó, 2 correntes, vou contar o terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, 2 correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, já ponho ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, no último ponto de base. Então, até agora eu fiquei com 4 quadradinhos, 2 correntes, faço aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei, ó, com 6 quadrados vazios. Próximo quadradinho aqui de base, eu coloco um total aí de 4 pontos altos. Olha, então, ficamos assim. Agora, nós vamos voltar. Para voltar, é uma corrente, vira aqui o trabalho e nós vamos fazer um total de 4 pontos baixíssimos. É só você pegar aqui, ó, o primeiro ponto, introduzir a agulha e trazer a linha lá atrás, aqui para frente, e passar dentro da argolinha, assim, ó, por 4 vezes. Aqui eu já passei 2, 3 e 4 vezes. Aí, sobe as 3 correntes e faz o cantinho de borda aqui, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Agora, vamos fazer quadradinhos vazio, 2 correntes e ponto alto. Aqui nós vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Fiz os 5 quadrados, aqui é o talo da minha flor, eu tenho que fazer um total de 4 pontos altos, olha, já fiz aqui. Então, olha, gente, vou abrir aqui um pouquinho, tá ficando assim, ó. Vamos fazer agora 6 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, quando tiver ponto de base, é só contar aqui o terceiro ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, aqui põe o ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, aqui põe o ponto alto. 2 correntes, aqui põe mais um ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, e aqui o meu último quadradinho, que são 6 que eu preciso, ó. 2, 4, 6. O último aqui eu tenho que fazer o cantinho de borda com um total de 4 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho, tá? E um na base.
pessoal, também aqui de direto tá desfocando um pouquinho, né? Mas na medida que dá para eu arrumar, eu vou fazendo mesmo. Aqui, gente, eu tenho que fazer um ponto alto alongado para voltar. Então, ó, eu pego o último ponto aqui, ó, introduzo a agulha, trago a linha para frente, vou tirar 1, 2 e 3 vezes. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho. E é só vir aqui no último ponto de base e já fazer o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. E assim, pessoal, nós vamos fazendo os quadradinhos vazios depois. Aqui no caso agora, ó, vão dar só 5, tá? E aqui nós temos que completar o talo da florzinha com um total de 4 pontos altos. Então, vão fazendo, ó, 2 correntes e ponto alto. Olha, então aqui eu já fiz, olha, os 5 quadradinhos. Já repeti aqui, ó, o talo da minha flor, que são os 4 pontos altos. Agora aqui eu preciso fazer só 4 quadrados vazios e aqui preencher com um cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. Então, vamos fazendo aí. Fiz aqui, então, pessoal, olha, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Neste momento, eu tenho que fazer uma corrente e voltar com o trabalho. Então, agora a gente vai fazer os 4 pontos baixíssimo. Pega aqui no primeiro ponto e já traz a linha aqui pra frente, ó. Eu vou fazer o terceiro ponto baixíssimo e aqui o quarto ponto baixíssimo. Subam as 3 correntes, façam mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, certo? Agora, é só continuar fazendo os quadradinhos. Agora, aqui vão ser 3 quadrados que vamos fazer 4 pontos altos. Do lado oposto vai ser 1, 2, 3, 4, e aqui nós vamos preencher com 4 pontos altos, tá? Então, vamos seguir fazendo aí. Olha, pessoal, então ficou assim, da maneira que eu expliquei. 3 quadrados vazios deste lado, 4 pontos altos, e aqui 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Esse lado é o das alcinhas, laça a linha aqui na agulha, no último ponto de base. Introduzo, trago a linha para frente, já fico com 3 laçadas, ó, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Faço 1, 2, 3 correntes, viro aqui o trabalho novamente e vou fazer os 4 pontos altos. Aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio. Então, aqui, ó, é só ir fazendo os quadradinhos, 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar com 6 quadrados aqui, ó. 2, 4, 6. E aí, aqui no finalzinho, eu faço, né, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aí, a gente tem que voltar uma corrente, vira o trabalho. E aí, nós vamos fazer os cantinhos de borda. Primeiro aqui faz o ponto baixíssimo, ó. Primeiro ponto baixíssimo, segundo, introduz dentro do ponto, pessoal. E já faz o fechamento aqui, ó, do ponto baixíssimo assim, ó. 1, 2, 3 correntes, aqui a gente vai fazer 4 pontos altos no total. E vai fazer 4 quadrados vazios. E do outro lado, a gente vai fechar com 4 pontos altos, que é o canto de borda. Olha, então, tá ficando assim o nosso trabalho. Ficamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Ó, este lado é o lado das alcinhas, então, olha, laça a linha na agulha no último ponto de base, traz aqui, ó, a linha pra frente, tira 1, tira 2 e tira 3. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho. Vamos ficar aqui com os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Vamos fazer apenas 2 quadrados vazios, 2 correntes de separação aí para cada um, né? E aqui, novamente, temos que fazer os 4 pontos altos. Para voltar agora, temos que fazer uma corrente, virar aqui o trabalho,
Pessoal, para virar, tanto faz, tá? Para direita ou para esquerda o pano, tá? Não tem problema não. Às vezes ele vai ficar assim com a linha pela frente ou por trás, aí é só trabalhar os pontos baixíssimo. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Façam aqui 3 correntes. Aqui vamos fazer um total de 4 pontos altos. No outro quadradinho aqui, coloquem mais 2 pontos altos e um na base, então ficamos com 7 pontos altos aqui, bem na pontinha do trabalho. Aqui é o lado das alcinhas, então a gente tem que fazer, ó, no último ponto aqui de base, introduzir a agulha, traz a linha pra frente, ó, tira uma, tira duas e tira 3. Aí, para voltar, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, olha, a gente pega aqui no primeiro ponto de base, faz, ó, um ponto baixo, o segundo, 3, 4, 5, 6 e o sétimo ponto aqui, ó, baixo. Tá? Então, ficamos assim com o trabalho, ó, para terminar. Agora aqui nós vamos fazer tudo de 3 correntes e ponto baixo. Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas e aqui um ponto baixo, tá? Pode ser dentro do ponto, em cima do ponto. Esse aqui acho que eu vou colocar dentro do ponto, para ficar mais arrumadinho aqui, ó. E um ponto baixo, ó, 3 correntes e aqui um ponto baixo. 3 correntes e vai fazendo o ponto baixo, tá? Se ficar repuxando, coloquem 4 correntes. Isso depende muito da tensão de ponto de cada uma que faz aí crochê. Ó, 3 correntes aqui, um ponto baixo, 3 correntes, aqui um ponto baixo. Aí aqui, olha, nós chegamos, né, na divisão do trabalho. Então, agora nós vamos passar para o segundo desenho, tá, pessoal? Então, eu vou começar com vocês o segundo desenho, vou fazer algumas carreiras só para vocês não se perderem do lado aí que a gente tem que pôr os pontos baixíssimos e o lado que a gente tem que fazer o ponto alto alongado e quando voltar são as 3 correntes. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa o outro desenho, a gente volta para a carreira de número 16, tá? Então, a carreira de número 16 é essa aqui, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio. Aqui eu tenho 16 pontos altos, aí eu faço essa sequência de 6 quadrados vazio e 4 pontos altos. Aqui, para a gente começar, vamos fazer uma corrente. Olha, neste ponto aqui de base, nós vamos fechar um ponto alto assim. Então, como eu falei para vocês, primeiro vamos fazer aqui, ó, os 4 pontos altos totais aí, que aqui é o cantinho de borda que vai ficar a marcação, tá? Igual aqui, ó, vamos fazer 3 quadrados vazios e 16 pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, olha, eu voltei, né, no outro desenho para a carreira de número 16, igual eu expliquei para vocês aqui, ó. Eu repeti, ó, 3 quadrados vazio. Aqui, pessoal, é só fazer as 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto para fazer o quadrado vazio. Aqui, 16 pontos alto. E aqui eu fui fazendo 2 correntes, terceiro ponto de base, colocando um ponto alto. Então, no total aqui eu tenho 6 quadrados vazio e 4 pontos altos. Agora aqui nós temos que voltar. Quando a gente volta, temos que fazer uma corrente, vira o pano pode virar para o lado direito, assim, né, avesso. Vocês veem que eu não tô virando para a mesma posição, isso aí não tem problema não, tá? Para poder a gente fazer o ponto baixíssimo. Então, no primeiro pontinho aqui, ó, eu introduzo a agulha e já trago a linha aqui, ó, e fecho
e fecho aqui um ponto baixíssimo, ó. Eu busco a linha lá atrás e trago para frente, ó, no segundo ponto, no terceiro ponto e aqui no quarto ponto alto eu fiz o quarto ponto baixíssimo. Aí eu faço as 3 correntes, subo aqui o cantinho de borda, né? Faço aqui um total de 4 pontos alto e vou fazer aqui os quadradinhos. Vou repetir os quadradinhos aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tá fazendo outro desenho do trabalho, então eu estou aqui na carreira de número 17, tá? Então, olha, aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados e os 4 pontos altos, que é o talo aqui da flor. Então, esta carreira aqui que nós estamos fazendo, já é esta aqui de repetição, tá? Então, é só olhar o primeiro aqui, exemplo, e você vai fazer o segundo igualzinho. Então, aqui, ó, depois dos 4 pontos alto aqui, eu vou fazer, ó, essa sequência aqui de 6 quadrados, ó, 6 quadrados vazio e 4 pontos alto. Vamos lá fazer esta sequência, então, ó, mais uma vez, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base e faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto. E aqui é o último ponto de base, né, dos pontos que eu tenho aqui de sequência. Aqui agora eu faço 2 correntes e continuo fazendo os quadradinhos, ó, eu preciso de mais um quadradinho. E o último aqui é o cantinho de borda. Esse lado aqui é o lado que a gente tem que colocar a alcinha, então, quando eu tô vindo pro lado das alcinhas, eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Eu laço aqui a linha na agulha, venho no último ponto aqui de base, ó, introduzo, trago a linha aqui pra frente e tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Faço 1, 2, 3 correntes, aí eu viro o meu pano. E nós vamos agora continuar a fazer os quadradinhos vazio. Primeiro, né, a gente faz o cantinho de borda aqui, ó. Pega o último ponto, faz um ponto alto em cima dele, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, aqui a gente vai fazer, vai repetir. Eu vou abrir aqui, para vocês dar uma olhadinha. Olha aqui, opa. Nós já vamos abrir aqui para vocês observarem, para ter noção de onde a gente tá. Agora aqui, nós vamos fazer esta carreira aqui, ó. Tá? Ó, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz aqui os 4 pontos alto. E do lado oposto aqui, nós vamos fazer apenas 4 quadrados e aqui fazer os 4 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui para a gente fazer mais uma vira, para vocês não ficarem com dúvida. Olha, então eu fiz toda a sequência que eu expliquei no bloco anterior, terminei aqui com os 4 pontos altos. Para voltar, a gente faz uma corrente, vira o pano, não tem problema pro lado que você virar para fazer os pontos baixíssimos, ó. Faz aqui no primeiro ponto, introduz a agulha, ó, e já faz um ponto baixíssimo. Aqui meu segundo, meu terceiro ponto baixíssimo, aqui meu quarto ponto baixíssimo. Aí é só fazer os 4 pontos altos aí totais e os quadradinhos vazios. Então, aqui, pessoal, eu fiz igual eu falei para vocês, aqui já é a carreira de número 19, que a gente está repetindo novamente. Então, eu fiz os 3 quadrados vazios, ó, que são esse aqui, os 4 pontos altos, e do lado oposto aqui, nós ficamos com 5 quadrados vazios, ó, 2, 4, 5, igual aqui, ó, 2, 4, 5. E aqui o último quadradinho, a gente tem que fazer os 4 pontos altos. Este lado é o lado das alcinhas, então nós vamos ter que fazer um ponto alto alongado, ó. Laça a linha na agulha, último ponto aqui, ó. Introduz a agulha, traz para frente e faz uma tirada, 2 e 3. Para voltar as 3 correntes,
vira aqui o pano. E nós vamos fazer agora os 4 pontos altos. E agora aqui, pessoal, é só quadradinho, a gente não vai mais fazer ali o aumento aqui do talo da flor, tá? Então, é só fazer as 2 correntes e o ponto alto para fechar o quadrado. Então, agora aqui, eu vou abrir aqui um pouquinho para poder dar mais uma explicadinha. Então, aqui, pessoal, olha, vai ser esta carreira aqui, então, nós vamos fazer, ó, 2, 4, 6 quadrados vazio. Chega aqui, esse lado é o lado dos pontos baixíssimos, é só voltar, depois faz a carreira aqui com 4 quadradinhos, que vai dar do lado oposto, né, que é o ponto alto alongado, e volto com as 3 correntes, e assim vocês vão fazendo até chegar no finalzinho aqui, para colocar um total de 7 pontos altos e depois 7 pontos baixos. Pessoal, qualquer dúvida, volta aqui no primeiro desenho, na primeira explicação, tá? Mas conforme eu já trabalhei um pouquinho mais aqui com vocês, aí vocês já vão distinguindo o lado dos pontos baixíssimos e o lado das 3 correntes, né? E do ponto alto alongado. Gente, eu vou terminar o meu aqui, eu volto lá no finalzinho para terminarmos juntos, tá? Desculpa, minha voz, ela tá meio assim, falhando, meio rouca, eu tenho um probleminha um pouco assim nas cordas vocais. Então, vão fazendo de vocês dúvidas, olhem este trabalho aqui, este primeiro a ponta aqui do barrado para fazer os demais, tá? Então, eu já volto aí com vocês. Então, pessoal, voltei aqui com vocês. Nós aprendemos aqui o primeiro motivo do nosso barrado. Eu iniciei o segundo motivo com vocês e dei mais umas orientações. Então, aqui eu fiz o meu terceiro motivo e aqui o meu quarto motivo. Aqui estamos do lado avesso do pano. Então, aqui eu vou virar o trabalho para poder a gente continuar. Aqui eu só mostrei ali as pontas que já estavam prontas. Aí, como eu parei aqui, ó, do lado dos 7 pontos alto, aí nós vamos fechar aqui com o ponto alto alongado, laça a linha na agulha no último ponto de base, 3 laçadas, tira uma, tira 2 e tira 3. Para voltar, só virar o pano. Se quiser fazer uma corrente, pode fazer, não há tanta necessidade. Agora aqui nós vamos fazer os 7 pontos baixos, ó, aqui é o primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aqui o sexto ponto baixo e aqui o 7º ponto baixo. Então, essa foi a finalização aqui da pontinha do nosso trabalho. Agora aqui pra gente terminar, ó, façam as 3 correntes, vem aqui, ó, no ponto de base e faz um ponto baixo, ó, 3 correntes, vem no próximo ponto de base aqui, ó, e faz um ponto baixo, 3 correntes, fecha aqui um ponto baixo, certo? Então, vamos fazendo assim até o final, com ponto baixo, 3 correntes, aqui um ponto baixo, 3 correntes, aqui um ponto baixo, 3 correntes, e aqui a gente faz um ponto baixíssimo e uma corrente e pode cortar a linha aí do trabalho. No caso meu, eu já tinha cortado aqui. Então, pessoal, aqui, olha, nós estamos do lado avesso do pano, ó. Quando a gente virar, esta última ponta que nós fizemos agora, ela vai ser a primeira. Então, ó, virando assim, aqui é a parte direita do pano, né? A parte de cima aqui, ó, onde tem o desenho. Então, aqui onde nós terminamos, ficou como a primeira ponta, aqui a segunda, terceira e a quarta. Como nós
terminamos, né, a 15ª carreira pelo lado direito do pano e a 16ª carreira ia começar aqui fazer as pontas, eu já deixei do jeito que estava, começando do final para o começo, para não precisar cortar a linha do trabalho. Então, não interfere em nada a gente ter feito assim, ter começado do lado avesso, né, que foi a 16ª carreira que nós começamos, daí daqui nós viemos para cá, ó, nós viemos ao contrário. E terminamos aqui no início, né, pelo lado avesso, e quando a gente vira, a gente fica aqui com o primeiro desenho. Mas, pessoal, é só detalhe isso que eu tô falando, tá? É só seguir direitinho a explicação da aula aí, que dá certinho o trabalho, tá? Se você gostou da proposta de aula de hoje, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03. Você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, aqui a pontinha é só passar entre aqui os pontos, tá? E cortar para fazer o arremate e fica tudo aí bem bonito, tá? Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.